Aí não seria necessário ter todo esse trabalho de montar esse for. Eu posso fazer muito bem dessa outra forma que está na outra questão. Seria bem mais fácil. A única limitação é essa, que é indicado apenas para uso total, para a leitura total do vetor. Dúvidas? Não temos dúvidas. Billy, temos quanto tempo ainda? Ok. Tudo bem, pessoal. Então vamos dar uma carreirinha, certo? Dar uma carreirinha, mas pode me parar a qualquer momento. Tem dúvidas agora? Não temos dúvidas. Então vamos continuar. Próxima questão. Próxima problemática. Né? Criação da classe básica de categoria. Agora sim. Agora eu vou misturar os assuntos. Vou complementar. Né? A gente acabou de aprender a trabalhar com vetores. Sendo que vetores do tipo inteiro, que é um tipo primitivo do Java. Mas agora eu quero trabalhar com coleção de objetos, eu quero trabalhar com vários objetos. Então, é esse o nosso objetivo. Criar um vetor de objetos, e não somente um vetor de números. Ok? Que você pode até fazer uso de vetor de números em alguns casos. Fazer cálculo matemático, montar uma tabela de valores, enfim. Você pode fazer isso matematicamente, você pode precisar. Ok? Mas hoje em dia está bem mais orientado para você trabalhar com orientação objeto em cima de coleções, o uso de vetores. Mudou muito o paradigma aí da utilização de vetores quando veio a orientação objeto. Então agora, qual é a ideia? A ideia é trabalhar com mais de uma categoria. Até agora a gente trabalhou com uma única categoria. Agora eu quero trabalhar com 5 categorias de uma vez só. Para isso, eu preciso criar categorias como objeto. Esse é o nosso objetivo. Então vamos criar a primeira classe categoria. Não é? Classe categoria. Por que esse VO? Eu até já tinha explicado anteriormente que isso também é só uma convenção, não é obrigatório. Eu poderia criar minha classe categoria somente com categoria. Mas vai haver uma diferenciação, porque lá no final, na última aula, a gente vai aprender conceitos sobre camadas de objetos. Então a gente tem a camada VO, a camada BO, a camada DAO, que é Data Access Object, a camada BO, que é a Business Objects, e a camada VO, que é a camada Visual Object. Já estou dando uma prévia aí para vocês. A gente vai se acostumando com esses termos. Ok? Então, basicamente, categoria VO significa dizer que é uma classe básica. E o que é uma classe básica? A classe básica é aquela classe que representa uma entidade no seu banco de dados. Ok? Significa dizer que ela não vai ter funcionalidades. Ela só tem os gets e sets. Só tem as propriedadezinhas, os atributos e os gets e sets. Ok? Ou seja, ela só faz armazenar dados. Sendo que ela vai armazenar dados na memória do computador, porque é um objeto. Está na memória RAM. Trabalho com ele, posso jogar esse objeto de uma camada para outra, posso manipular esse objeto, posso ter um outro objeto de outra camada manipulando esse objeto. Enfim, eu tenho todo um paradigma da orientação a objeto para trabalhar em cima desse conceito de classes básicas. Ok? Mas, a princípio, nesse momento, o que é que a gente vai entender? Que você tem um modelo de dados. Esse modelo de dados está refletido dentro de um banco de dados. Dentro do seu banco de dados você tem tabelas. Eu tenho tabela de categoria, tabela de produto, tabela de cliente, fornecedor, enfim. Eu tenho, no caso de uma escola, eu tenho os alunos, os professores, as disciplinas, as aulas, enfim. Cada coisinha dessa eu vou criando tabelas dentro do banco de dados através de um modelo relacional. Ok? Aí só tem dados, não são objetos. Para eu trabalhar com isso dentro do paradigma da orientação a objeto, para cada uma daquelas tabelinhas, eu crio uma classe básica. Eu crio uma classe VO. Então eu vou ter uma classe categoria VO, eu vou ter uma classe produto VO, eu vou ter uma classe aluno VO e por aí vai. Sempre que eu quiser tirar dados do banco de dados e jogar na memória, eu vou sempre fazer através desses objetos. Se eu quiser tirar apenas um dado, eu quero trabalhar com um único aluno, então eu tiro um aluno, instancio um único objeto e coloco dentro da memória RAM do computador. Mas se eu quiser trazer vários alunos, ou, por exemplo, todas as notas de um aluno dentro de um curso, todas as frequências de um aluno dentro de um curso, ok? Enfim, eu quero trabalhar com mais de um valor. No nosso caso, com várias categorias. Eu não quero apenas uma, eu quero trabalhar com várias. Aí é que entra o conceito de vetores. E é assim que a gente trabalha. A gente cria um vetor de objetos,
onde cada objeto vai ser um objeto categoria que vai espelhar uma coleção de dados, ok? Uma coleção de objetos que está espelhado no meu banco de dados, ok? Dando uma continuada aqui, vamos voltar agora para o nosso Eclipse. Aqui está a nossa classe já criada, categoria VO. O que foi que eu coloquei nessa classe? Vou dar uma enxugada aqui, tirar esse exercício 2 aqui, tirar esse 3, deixar só a nossa classe aqui. Dentro dessa classe, nós criamos aqui categoria ID, categoria nome, categoria desk. Categ ID, categ nome, categ desk. Está bem parecido com o que está lá no banco de dados, né? Então a ideia é essa. A ideia é criar uma classe que espelhe, né? Que reflita exatamente como está lá dentro do banco de dados, através dos atributos. Aí eu vou lá naquele, só dando uma relembrada aqui, a gente vem aqui no source, ok? Generate, getters and setters, e aí ele cria, está lembrado, todos esses getters e setters aqui automaticamente para você, ok? Set categ ID, get categ ID, set categ nome, get categ nome e por aí vai, ok? Então aqui nós temos a nossa classe categoria VO criada, com o ID, o nome e a descrição da categoria, ok? Voltando para o nosso slide. Exercício 4. Elabora um programa. Temos alguma dúvida até agora, Tatiana? Deixa eu dar uma paradinha. Não temos, né? Momento. Elabora um programa que receba do teclado um conjunto de 5 objetos do tipo categoria VO. E depois grave-os no banco de dados em apenas uma única transação. Ok? Então, esse é o nosso exercício. Que prestem bem atenção nesse exercício, porque ele vai estar muito parecido com a atividade que eu estou solicitando para essa semana. Ok? Então vamos lá. A ideia é o quê? A ideia é criar uma coleção de 5 objetos. Então para isso a gente vai criar um array, um vetor. Sendo que esse vetor não vai ser inteiro, esse vetor vai ser do tipo categoria VO. Vamos lá? Vamos para o Eclipse. Exercício 4. Vamos desde o comecinho olhar como funciona. Antes disso, antes de olhar como funciona, vamos executar esse programa. Vou fechar o console aqui, nosso consolezinho, e vamos executar esse programa aqui. Dá um Ctrl F11. Veja aqui, ele está pedindo nome da categoria, informe o nome da categoria. Eu não vou colocar, antes de usar aqui, perdão até pelo atropelo aí, vamos consultar lá no app-serve como é que está a situação da nossa tabela. Vamos testar, né? Eu deixei já engatilhado lá para rodar, está lá engatilhado. Vamos agora ver como é que está a nossa tabela. 1, 2, 3, 4. Vamos agora executar o banco de dados, abrir o banco de dados, categoria, visualizar. Certo? Então, visualizando a categoria, vejam que na turma da tarde hoje a gente já criou algumas categorias, certo? Eu tenho 5, 6, 7, 8, 9 categorias. Vamos ver como é que está aqui a nossa tabela de produtos. Nossa tabela de produtos, visualizar, está vazia, né? Tem aqui retornou um conjunto vazio. O produto é vazio. Categoria tem já alguns registros aqui, certo? A gente vai criar mais 5 agora. Vou visualizar. Veja que nós temos aqui, a última categoria é a 15. Então eu tenho da 5 até a 15. 5 não, né? 5. Da 5 até, a 14. Ok? Vamos criar desse padrãozinho aqui. Teste 1, teste 2, teste 3, para a gente não perder muito tempo. Mas lembre-se que a última categoria que está na tabela de dados é a 14 aqui. Teste 5 com ID 14. Certo? Categoria de teste 5. Certo? Voltando para o nosso exemplo. Vamos digitar aqui. Em vez de teste, eu vou botar até em letra maiúscula. Categ 1. Ok? Descrição categ 1. Informe agora a categoria 2. Categ 2. Descrição categ 2. Informe agora a categoria 3. Categ 3.
Descrição CATEG 3. Informe agora a categoria 4. CATEG 4. Descrição CATEG 4. Antes de dar Enter agora, eu só estou lembrando a você o seguinte. Perdão, ainda tem mais uma, né? Porque eu estou começando de 1 até 5. Depois eu vou mostrar essa mágicazinha, como foi que apareceu aqui do 1 até o 5, certo?